Bom, continuando agora a nossa aula aqui, a gente tinha parado na aula passada no exemplo 1, tá? Que era para determinar o valor eficaz ali de um sinal senoidal quando a gente tinha duas componentes de frequência e quando a gente tinha uma componente de frequência só. Agora a gente vai ver o caso onde a gente tem uma tensão não senoidal, tá? Dada por uma forma de onda qualquer, e uma carga linear, né? Como por exemplo uma carga RLC. O conceito que a gente vai usar para analisar esse exercício é o conceito da superposição das harmônicas de tensão e corrente, tá? Para computar a potência entregue por cada harmônica e somar, né, a potência entregue por cada harmônica no final. Só uma coisa que a gente tem que tomar cuidado nesse exercício é que a superposição ela não pode ser feita no caso de fontes de tensão de mesma frequência, tá? Superposição para potência. Para tensão e corrente eu posso fazer, mas para potência, nesse caso aqui onde eu tenho fontes de tensão de mesma frequência eu não posso fazer, tá? Só tomar esse cuidado então ali para não cometer esse erro. Então o que ele diz aqui? Uma tensão não senoidal composta pelas harmônicas abaixo é aplicada à carga indicada na figura, tá? Uma carga linear. Determine a potência útil absorvida pela carga. Então a gente vê aqui que a tensão ela é composta por duas harmônicas e um valor médio, tá? Então a harmônica de ordem 1 e essa harmônica aqui de ordem 2, né? Porque aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 4. Então essa daqui é o dobro da frequência dessa daqui e aqui é o nível CC do sinal, tá? Então essa situação aqui ela pode ser representada através da superposição, né, das três fontes. Então uma fonte DC e a fonte aqui com as duas fontes com as duas frequências aqui e a carga. Primeiramente a corrente DC, tá? A corrente DC ela vai ficar toda em cima do resistor, porque o indutor ele é um fio, né? Ele é uma continuidade para a tensão CC. Então a tensão CC ela fica toda em cima do resistor. Logo essa parte da corrente elétrica a gente faz como 10, tá? 10 o nível CC, dividido por 5, o valor do resistor eu tenho 2 amperes ali de corrente contínua nesse sinal. As correntes de cada frequência representada como fasores são essas aqui. Então eu tenho o V1 é 20 ângulo de menos 25 e o V2 30 ângulo de 20, né? 20 ângulo de menos 25 e 30 ângulo de 20. A impedância, tá? Para cada uma das frequências a impedância ela vai ter valor diferente. O resistor ele tem o mesmo valor, porque ele não é função de frequência, mas a reatância indutiva ela é. Por isso que eu tenho essas duas correntes ali nas duas harmônicas de tensão que eu vou ter. Então a impedância simplesmente para a primeira harmônica ali daquele meu indutor vai ser J ômega 2πf60 vezes 0,015, vai me resultar nesse valor de corrente aqui. Então corrente de primeira ordem. Corrente da harmônica de segunda ordem, então, dividido por 4 vezes π vezes 60 vezes 0,15, vai me resultar nesse valor aqui. No domínio do tempo, tá, a gente pode simplesmente somar, tá, isso aqui é válido, a gente pode somar para descobrir o valor total da corrente elétrica, a gente soma a componente que a gente achou de cada frequência. Então 2 mais 2,65 ângulo de menos 73, mais 2,43 ângulo de menos 46,2. Tá, essa é a função do tempo aqui que descreve a corrente elétrica nas suas três componentes de frequência. Já a potência, tá, agora a potência entregue por cada harmônica, né? Como é carga linear, então ela vai gerar tensões e correntes de mesma harmônica, não vai ter distorção, né? Ou seja, a forma de onda da tensão e da corrente vai ser igual. Então, começando pelo termo DC, a gente sabe que a queda de tensão nele é 10 volts e a corrente é 2 amperes, então eu vou ter 20 watts. Para a primeira harmônica senoidal, eu vou ter a tensão que é 20 vezes a corrente 2,65, tá? Vezes, como é senoidal, aqui eu tenho que fazer vezes o cosseno da defasagem angular entre tensão e corrente. Então o ângulo da tensão aqui era menos 25 e o da corrente era menos 73. Então como eu quero a diferença angular, é menos 25 menos 73, vai ficar mais 73 aqui. Então 17,4 watts. A mesma coisa aqui para a terceira harmônica, né? 30 volts vezes 2,43 vezes cosseno da defasagem angular, é mais 20 graus da tensão, menos 46,2, vai ficar mais 46 aqui. Aqui ele expressou, ele é 46,2, mas aqui no exercício o livro considerou simplesmente 46 e eu vou ter 14,8 watts. Somando essas três potências aqui, entregue por cada harmônica, eu vou ter 52,2 watts. E alternativamente eu também poderia ter descoberto a potência ativa através dessa expressão aqui, né? Porque a potência ativa ela é toda gasta em cima do resistor, né? O indutor ele não participa aqui dessa parcela de potência ativa, ela está toda em cima do resistor. Então eu faço o valor eficaz da corrente, tá? Eu tenho aqui as três 2,65, 2,43 e 2. Tá? Como isso aqui é valor de pico, né? Eu estou pegando aqui o valor de pico da senoide de tensão, isso aqui é o valor de pico da senoide de corrente. Então
aqui eu tenho que dividir por raiz de 2, porque essa expressão aqui eu tenho que usar o valor eficaz de cada harmônica, né? E aqui o nível DC. Então, I ao quadrado vezes R vai me dar o mesmo valor aqui, 52,2 watts, tá? Conclusão, como a carga é linear, todas as harmônicas entregam potência útil para a carga. Já nesse segundo caso aqui, tá, eu tenho então a tensão senoidal e a carga não linear, que é a situação mais comum no sistema elétrico de potência, né? Porque a gente recebe da concessionária uma tensão que é aproximadamente, a gente pode considerar aí na maioria dos casos como uma senoide, tá? Uma senoide perfeita, embora às vezes ela tenha um certo conteúdo harmônico, a gente vai considerar uma senoide ideal e uma carga não linear, ou seja, a corrente elétrica vai ser distorcida, né? Nesse caso a gente vai ver que só a primeira harmônica da corrente é que vai entregar potência útil para a carga. Então a tensão ela é descrita por essa função, só tem uma harmônica, né? O valor de pico vezes seno de ômega t mais o θ1, que é a fase da tensão, e a corrente elétrica é descrita aqui por n harmônicas, tá? Então é o valor médio aqui, se ele existir, mais uma série de Fourier aqui com n harmônicas aqui que compõem a corrente elétrica. Aplicando a definição, que nem a gente viu na aula passada, né? Eu vou ter só as harmônicas de tensão e corrente da mesma ordem, que vão gerar a potência útil, então eu tenho Vn vezes In, onde N é a ordem da harmônica, vezes o cosseno da defasagem entre a tensão e a corrente, né? Se eu considerar aqui que nesse sinal de tensão eu não tenho nenhum nível médio, não tenho nenhum valor médio, então eu vou ter 0 vezes U 0, essa parcela é nula, né? Aqui não tenho nenhum valor médio. A tensão e a corrente de primeira harmônica, elas vão ser multiplicadas, que nem a gente tem aqui, ó, Vn para o N igual a 1. Então, esse termo aqui ele vai ser o único que vai ser, que não vai ser nulo aqui nessa expressão, né? E depois, para as harmônicas de N igual a 2 para cima, né? Como eu só tenho a primeira harmônica da tensão, todas as outras harmônicas da corrente multiplicada pela primeira harmônica da tensão vão gerar, né, vão resultar num valor médio ali de potência ativa nula, né, que nem a gente já viu nas aulas passadas. Então esse termo aqui ele é todo zero, esse termo aqui é zero. A única harmônica que entrega a potência útil da corrente elétrica é a primeira harmônica. Então a potência ela fica simplesmente saindo esse termo do meio aqui. V1 RMS, né, V1 de primeira harmônica, vezes I1, vezes o cosseno da defasagem entre a tensão e a corrente da primeira harmônica. O fator de potência aqui está partindo da definição potência ativa sobre potência reativa. Aliás, potência ativa sobre potência aparente, né? A potência aparente é VRMS vezes IRMS, e a potência ativa, nesse caso, ela é toda entregue pela primeira harmônica. Então, eu tenho V1 RMS vezes I1 RMS, vezes o cosseno da diferença entre a tensão e a corrente, e me resultar que o fator de potência, nesse caso, ele é, né, se eu cortar o V1 aqui com o V1, ele é I1 RMS sobre IRMS vezes o cosseno da defasagem entre a tensão e a corrente. A corrente IRMS, essa corrente aqui, ela contempla todas as harmônicas, tá? Enquanto que essa daqui é só a primeira harmônica da corrente. Então, novamente aqui, a expressão que define o valor RMS, o valor eficaz da corrente total, ele é dado pela raiz da soma dos quadrados de todos os valores RMS das harmônicas que compõem o sinal. Aqui a gente tem aqui então alguns fatores de qualidade ali da corrente elétrica, né, indicadores de qualidade. O primeiro aqui, por exemplo, é o fator de distorção. Ele me relaciona ali a amplitude e o valor RMS da primeira harmônica com o valor eficaz total, né, da corrente elétrica. Então esse valor ele pode ser maior que 0 e menor ou igual a 1. Né? Se ele for igual a 1, significa que a minha corrente ela é toda composta por uma harmônica, ou seja, não teria nenhuma distorção na corrente elétrica. Enquanto menor esse valor, maior a disparidade, né, a diferença entre a primeira harmônica e o valor total da corrente, ou seja, maior a distorção. O segundo indicador é a distorção harmônica total, chamado de THD, tá? Também que é bem importante ali no sistema de energia. Ele é simplesmente, a definição dele é a relação entre as harmônicas a partir da segunda, né? Eu vou pegar, aqui eu vou fazer o somatório, essa é toda a dedução que a gente tem. Mas basicamente ele é o somatório entre todas as harmônicas a partir da segunda, ou seja, sem contar a primeira harmônica. Então o valor eficaz da corrente sem contar a primeira harmônica dividido pelo valor eficaz da corrente de primeira harmônica, tá? Então chamado de THD. A relação entre o fator de distorção e o THD também pode ser dada por essa expressão aqui, né? Se a gente trabalhar essas duas matematicamente, a gente chega nessa expressão aqui. Então dois indicadores de qualidade ali bem importante ali quando a gente fala em sistemas de energia, né? Já a potência reativa, tá, que é dada nessa dimensão aqui, VAR, ela só existe aqui na primeira harmônica da corrente, tá? Considerando aquele caso onde a gente tem só uma harmônica da tensão, né, e N harmônicas da corrente. Então,
A potência reativa, né, assim como a potência ativa, ela é sempre entregue por harmônicas de tensão e corrente de mesma ordem. Então aqui eu estou representando uma tensão V1 e uma corrente I, né, que são tensões e correntes de ordem 1, mas eu poderia também ter V2 e 2, V3 e 3, assim por diante, né? Sempre tensões e correntes de mesma ordem que vão estar entregando potência reativa. Claro, vezes o seno da defasagem entre o ângulo da tensão e o da corrente. Então a diferença angular é a fase da tensão menos a fase da corrente ali em relação à referência. Já a potência reativa resultante de tensões e correntes de ordens diferentes, ou seja, a gente vai considerar, né, que nem a gente viu no começo do exercício lá, uma harmônica de tensão de ordem 1 e todas as outras harmônicas de corrente a partir da segunda, ou seja, a segunda, a terceira, a quarta e assim por diante, né? Então a multiplicação desses caras ali, do valor eficaz da tensão elétrica aqui, da única harmônica que tem, né, da harmônica de ordem 1, vezes o valor eficaz da corrente elétrica, considerando as harmônicas a partir da segunda, vai me dar o que a gente chama de potência de distorção, né, que é esse D aqui. E a potência aparente total, ela é simplesmente a raiz do P ao quadrado, mais o Q ao quadrado, vezes o D, né, esse D aqui ao quadrado. Outras duas características que a gente pode encontrar também, né, no âmbito da eletrônica é o fator de forma, que é o IRMS dividido pelo valor médio da corrente, tá? Quando esse valor médio existir, né, se ele não existir, isso aqui vai dar zero. E o fator de crista, que relaciona o valor de pico com o valor RMS da corrente elétrica. Bom, vamos finalizar agora então essa aula com um exemplo, tá, do que a gente viu ali de tensão senoidal e carga não linear. Então a gente vai supor que uma tensão senoidal, que é dada por essa expressão aqui, ela é aplicada a uma carga não linear. Tá? Não linear porque, como a gente pode ver, essa carga ela gerou uma corrente aqui de 3 harmônicas, tá? 3 ordens diferentes, ordem 1, ordem 2 e ordem 3. E ele pede para determinar a potência ativa absorvida, fator de potência, fator de distorção da corrente e distorção harmônica total, né, que a gente acabou de estudar. Como a gente viu, a potência ativa nesse caso, ela só vai ser entregue ali por tensões e correntes de mesma ordem, né, harmônicas de mesma ordem. O mesmo vale para a potência reativa. Então a potência ativa, o nível CC o nível DC aqui do sinal de tensão é 0, e aqui é 8, então eu tenho 0 vezes 8, mais a primeira harmônica, a única harmônica da tensão, que é essa daqui, 377, vezes 15, que é a harmônica da corrente, né, de mesma ordem. Então 15 sobre raiz de 2 para ter o valor eficaz dela, 100 sobre raiz de 2 para ter o valor eficaz da tensão, vezes cosseno de 30, porque a defasagem angular entre tensão e corrente é 30 graus, né? Aqui eu tenho 0 e aqui eu tenho 30, então vezes cosseno de 30. Aqui 0, tá? Porque eu não tenho nenhuma harmônica aqui de ordem 2 na tensão e também não tenho nenhuma harmônica de ordem 3, então aqui vai ser 0, aqui vai ser 0. A potência ativa vai ser simplesmente dada pela primeira harmônica, 650 watts, tá? O que ele pede também? Fator de potência. Tá, o fator de potência, então, para começar o cálculo dele, a gente calcula o valor eficaz da tensão, 100 dividido por raiz de 2, 70,7. O valor eficaz da corrente elétrica, que é composta pelas 3 harmônicas e o nível DC, vai me dar isso daqui. O fator de potência ele é, pela definição, potência ativa dividido por potência aparente. Então, potência ativa é 650, potência aparente, definição VRMS vezes IRMS, vai me dar 0,66, tá? Uma outra forma de calcular o fator de potência também seria através dessa expressão, né? Que nem a gente viu aqui no slide anterior. Nem a gente tinha trabalhado, ó. O valor do fator de potência ele pode ser dado também, se a gente for trabalhando essa expressão, através dessa outra expressão aqui. Então, I1 RMS vezes o cosseno da defasagem entre tensão e corrente dividido pelo valor eficaz total da corrente, que é 14 amperes. Então, 0,66, tá? Tem que dar sempre o mesmo resultado. Fator de distorção, ele é simplesmente a harmônica ali a primeira harmônica da corrente dividido o valor RMS total da corrente, tá? Que é 14 amperes, vai me dar 0,76. E a distorção harmônica total, ela pode ser dada por essa expressão, tá? Diferença entre o valor total da corrente e a primeira harmônica dividido pela primeira harmônica, vai dar 0,86 ou 86%. Então nessa aula é isso, tá? Essas aulas elas serviram de introdução ali para aulas futuras que eu pretendo fazer ali sobre a disciplina de eletrônica de potência. Se tiverem gostado dos vídeos aí, deixem um joinha, deixem nos comentários ali, né, no que vocês tiverem dúvida. E então era isso, tá? Obrigado por assistir, é isso aí, valeu!